Se você tiver com a sua Bíblia física aí, ou quiser acessar no seu celular, abra a sua Bíblia comigo no texto de Atos, capítulo 16. Atos 16. Vou ler alguns versículos com você, Atos 16, do versículo 6 em diante. Eu não sei se você já teve essa impressão ou se você já viveu isso, mas eu já vivi isso. Enquanto eu pensava no que compartilhar hoje com os irmãos, uma pergunta veio na minha mente, né? Você já percebeu ou já sentiu que uma porta frustrada, ela te deu a oportunidade de ir a uma outra porta que era muito melhor do que aquela que você, na sua prioridade, tinha? Quem já viveu isso além de mim? Né? Você foi para um lugar, você falou, não, é isso que eu quero, é isso que Deus tem para mim, aí você vai lá e bate a cabeça na porta fechada, e na sequência abre uma porta muito melhor do que aquela que você tinha anteriormente. Não é assim? Eu vivi isso. Eu, quando vim para São Paulo, eu vim mais ou menos por causa disso. Eu era pastor de uma igreja muito boa, muito relevante, em franca expansão, e de repente tudo que humanamente era bom, e era bom humanamente, mas as outras questões todas davam errado. Eu falo que para quando as pessoas perguntam da minha experiência na saída de São José, é como se eu orasse e eu tivesse um teto assim na minha oração. Nada passava daquele teto. E eu entendi, eu não ia entender isso de vir para São Paulo, eu não viria para São Paulo se isso não acontecesse, porque eu não tinha razões humanas, econômicas, relacionais, para sair da cidade que eu vivia, para vir para uma cidade que humanamente é pior do que a cidade que eu vivia. Eu sempre brinco com as pessoas que a melhor cidade do Brasil é Curitiba. Não tem, brinco não, é uma verdade, né? É uma grande cidade, tem tudo que a gente tem, só que ela é pequena, ela tem um arzinho de cidade pequena, de interior. Você fazia 5 minutos da minha casa na igreja, 5 minutos da igreja no trabalho da Késia, era tipo assim, um ambiente humanamente maravilhoso, mas chegou um momento que eu orava e eu batia nas portas e elas todas se fechavam, no ambiente da igreja. E aí na sequência, quando eu entendi que não era essa porta para eu bater, abriu uma porta muito melhor, que é estar com vocês aqui hoje e viver tudo aquilo que a gente está vivendo. Isso a gente vive, não é verdade? Não é uma realidade que todos nós às vezes vivemos. Às vezes você vai para uma faculdade, pensa que, puxa, não passa naquela faculdade dos sonhos, e na sequência vem uma oportunidade melhor, né? A gente vai na procura de uma porta de emprego e na sequência aparece uma porta de emprego muito melhor do que aquela que a gente imaginava. A gente imaginava que era uma boa, mas uma melhor. Isso acontece com a gente. Isso não é algo que acontece só com a gente. Na história bíblica, e especialmente nesse texto, a gente vê isso com muita clareza. Olha o texto de Atos 16, versículo 6 em diante. Nós vamos ler aqui uma história que, nessa história tem pessoas que a gente admira demais. Por exemplo, tem Paulo, tem Silas, tem Timóteo, na sequência vai ter Lucas, só gente boa, só gente bacana, e para eles também portas se fecham. Olha o que o texto diz. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia, e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos,
cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que a aceitamos. Olha que coisa maravilhosa. Nós não estamos falando aqui de pessoas comuns, né? Paulo está naquele hall de pessoas que a gente fala assim, eu acho que nunca, né, eu vou ser como Paulo, né? Tem até um meme na internet, não sei se você já viu, esse meme está assim, quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus, o que você vê? Vê um Jesus, né? Um desenho maravilhoso é Jesus, um bom desenho Paulo, e um garrante que é a gente seguindo Jesus, né? Porque Paulo está nesse nível, nesse panteão de grandes heróis da fé, em que você fala assim, cara, eu talvez nunca alcance esse lugar, eu talvez nunca chegue nesse nível. Esse é o cara, e esse cara que é esse homem extraordinário, também estava com planos e decisões e sonhos maravilhosos. O texto diz que ele quer ir para a Frígia e para a Galácia, mas o Espírito Santo o impede de chegar ali. Depois ele tenta ir da Mísia para a Bitínia, e o Espírito de Jesus não permite ele ir. Ele também sofre esses impedimentos que a gente sofre na vida. Ele também sofre de portas fechadas, de portas que se fecham diante dele. Mas a beleza desse texto é exatamente esse tema que eu dei para a mensagem dessa manhã, que existem portas que se abrem, e essas portas elas sempre são melhores do que aquelas portas que os nossos olhos ou a nossa própria avaliação é capaz de ter. Se tem algo que nós seres humanos falhamos, é nas avaliações de oportunidades. Todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, falhamos em avaliações de oportunidade. Já fomos comprar um carro e falamos, nossa, essa é a chance da minha vida, e aí se lascou. Quem já se lascou comprando um carro que achava que era maravilhoso? Aí, ó, mãos levantadas com muita intensidade aqui. Quem já se lascou na compra de uma casa? Eu estou nas duas. Eu já comprei um carro, irmão, que eu achava maravilhoso. Surgiu uma oportunidade incrível, meu primeiro carro, e todo primeiro carro, por isso que pai sabe de tudo e filho não sabe de nada, né? Meu pai falava assim, não é bem por aí, vai lá, mas aí depois de tanto insistir, ele falou, vou deixar ele para ele quebrar a cara. Quando eu comprei meu primeiro carro, eu ia comprar um Peugeot, e meu pai falou, Peugeot não, cara, compra um Fiat, um Ford, um Chevrolet, mas um Volks, mas não um Peugeot. Mas eu era apaixonado no Peugeot 206. Olha aí, ó, Deus está falando, hein? Deus está falando. Ele era bonito. Apareceu na época uma propaganda, Peugeot a 300 quilômetros da costa, era R$300 a parcela, dava entrada 10 mil reais, salvo engano, ou 15 mil, e você pagava parcelas de R$300, e era exatamente o valor que eu tinha 15 mil reais de entrada, e eu podia pagar R$300 por mês, solteiro, sem filhos, não tinha nem namorada na época, um bom emprego, um bom estágio, ganhava uns 4 mil reais por mês, com 21 anos, falei, nossa, coisa dos sonhos, eu vou comprar esse Peugeot. Comprei cheguei na loja para comprar o Peugeot, olha isso, eu e o Ronaldo, presbítero Ronaldo, até em São José dos Pinhais, falei, Ronaldo, vamos comigo. Aí o Ronaldo foi comigo, chegamos na loja, na hora que eu cheguei para comprar, o vendedor falou assim, Samuel, você não vai acreditar. Eu falei, fala. Acabou de lançar um Peugeot 207, e eu fiz as contas aqui,
Se você comprar o 207, vai aumentar para R$20 a sua parcela. Em vez de você pagar 300, você paga 320 num modelo novo. Eu falei, nossa, é Deus. Só pode ser Deus. Comprar um carro novo, recém-lançado, o primeiro. Depois eu fui ser pastor em São José, palestrava na Renault, lá a fábrica da Renault, da Nissan é lá em São José, e todos os membros da igreja, uma boa parte, alguns trabalhavam na Renault, e os que não trabalhavam eu palestrava na empresa. Eu conhecia os engenheiros, conhecia tudo, mas falavam assim, pastor, você nunca compra um carro depois do lançamento, você espera 6 meses, que ele vai dar todos os problemas, vai ter o recall, depois de 6 meses você pode comprar. E eu comprei o quê? No lançamento. Mas eu não era pastor em São José e não ouvi meu pai. Porta aqui se abriu, não é isso? Não se abriu nada, lascou. Esse carro tinha um problema crônico de suspensão. Eu comprei, ele fazia. Em São Paulo eu quase não ouvia, porque em São Paulo a maioria das ruas elas são boas. Mas quando eu fui para Curitiba, lá em Curitiba tem um tal de antipó. É um asfalto, só em Curitiba tem, que não leva pó para casa. Mas o antipó, ele não leva pó para casa, mas ele tem umas irregularidades. E toda a rua que eu andava que tinha antipó fazia. Eu levei 232 vezes na garantia e nunca resolveu esse problema. Aí eu saí, eu quero saber, eu vou vender esse carro. Aí fui lá, vendi, troquei por um Ford Fiesta. Pronto, lascou de novo. Né? Porque Ford só a graça, né? O Ford não andava. Porque não ouvi meu pai falou, compra um Fiat, compra um Chevrolet, compra um Volks. Mas aí depois as coisas melhoraram e aí você vai aprendendo. Às vezes uma porta aparece maravilhosa para a gente e ela é o próprio cão vestido de anjo, né? Você é feio, irmão, quando aquela mulher do Instagram maravilhosa te manda uma mensagem, não é Deus, irmão, você é feio, olha a sua cara, né? Nossa, olha só, essa japonesinha aqui da Tailândia me mandando mensagem no WhatsApp. Oi, João, é você, João? Quero conhecer o Brasil. Não, não é o João. Só acontece comigo isso, irmãos. Acho que acontece todo mundo. E a gente às vezes se lasca em portas que não são de Deus para a gente. Mas existem portas que se abrem para a nossa vida quando portas se fecham, que elas são extraordinárias. E no caso da igreja, sempre isso aconteceu em ambientes de pequenos grupos. Sempre aconteceu em casas extraordinárias. Existe um poder, um impacto invisível dos pequenos grupos, especialmente para igrejas como a nossa, igrejas que estão vivendo o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento que a gente não conhece as pessoas. Eu não conheço todo mundo. Eu não sou capaz de reconhecer todas as pessoas. A gente está tendo ali um boas-vindas que era mais fácil a gente ir lá para o escritório, fazer o culto lá e trazer o pessoal do boas-vindas para cá, porque lá está abarrotado de gente, tem gente na janela. E na noite vai ter outro com mais gente. E a gente não conhece. Você vir no culto à noite, você não vai conhecer. Às vezes algum crente wesleyano vem na igreja e ele vem no culto à noite, ele fala assim, nossa, eu não conheço ninguém. De fato isso vai acontecer. Fora as pessoas que faltam, às vezes faltam por algum motivo, né? A gente não consegue vir às vezes todo domingo, às vezes tem uma viagem, às vezes tem uma festa, hoje tem um monte de programação, e aí você se encontra todo mundo, e se todos vierem aqui, você vai ver que você não conhece todo mundo, você não conhece nem metade dessas pessoas, talvez. Como que a gente vai viver esse ambiente maravilhoso que a gente sempre teve, ali de no final do culto, todo mundo se abraçar, de estar com a portinha fechada, aquele calorzinho, de ter a cantina depois do culto, e aqueles meia dúzia de mesas, e a gente sentado conversando. Quem lembra desse tempo, né? Em que a gente acabava o culto 8 horas, e aí tinha a cantina aqui, e lá atrás na minha época era Eliana, Luiz, Vera, Graça, né? Aí depois veio o irmão Davi, irmão Filomeno Davi, a irmã Ruth, e depois eu não lembro mais, eu já não estava aqui. Mas a gente tinha aquele café maravilhoso ali atrás, uma sopinha, a gente sentava, a gente conversava. Esse tempo não existe mais. A gente tem o Sacada Café, mas a gente tem muita gente, você não vai conseguir ter esse ambiente. Mas o GECEL tem esse espaço maravilhoso, que a gente pode compartilhar, que a gente pode viver, e é uma porta que está se abrindo para nós, é uma porta que Deus está abrindo nesse momento para a nossa vida.
E existem lições preciosas nesse texto que a gente precisa guardar no nosso coração. E eu não quero falar apenas sobre pequenos grupos, mas sobre as oportunidades que aparecem para a nossa vida. Veja o que o texto diz no versículo 6. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Quando a gente lê esses 3 versículos, parece que foi uma viagem de metrô, né? Que ele saiu daqui de Itaquera e foi até a Sé, da Sé até Tucuruvi foi para a Sé de volta, da Sé de volta para Itaquera, mas não foi isso não, irmãos. Esse pequeno impeditivo de Deus aqui, gerou uma viagem de mais ou menos 600 quilômetros, que foi resumido por Lucas em 3 versículos, dizendo assim: Paulo andou 600 quilômetros porque o Espírito impediu dele chegar nos lugares da pregação, e ele foi, ele saiu da Frígia, e da Galácia e foi até a Ásia. Ele está num ambiente da Arábia e vai até a Ásia. Chega na Ásia, na fronteira da Mísia, tenta ir a norte, mas não consegue, e aí vai a Troade. Nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. 600 quilômetros de viagem inútil, perdida, de tempo perdido. Fala comigo, quem aí já andou uns 600 quilômetros na vida e depois de 600 quilômetros falou assim: perdi tempo, só gastei meu tempo. Começou uma faculdade, chegou no 6º período e falou assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu fui chamado para outra coisa. Entrou num relacionamento, andou 2, 3 anos, fez planos, e lá na hora que precisava decidir, agora tem que ir para o noivado, chegou à seguinte conclusão: não era para eu estar aqui, preciso terminar. E andou 3 anos num relacionamento. A tia da Kézia, a missionária Regina, que foi me auxiliar lá em São José dos Pinhais, junto com o pastor Walter, já esteve aqui com a gente. A missionária Regina terminou o noivado dela um dia antes do casamento. A história mais incrível que eu já vi nesse ambiente. Terminou um dia antes. Eu conheço ela, que é tia da Kézia. O ex-noivo dela é um dos meus melhores amigos, lá do Paraná, e é amigo do pastor Walter. E os dois juntos terminaram um dia antes do casamento. Casaram, ela casou com o pastor Walter, ele casou com a Iuna, são felizes, os dois são amigos, sentam em festa. Às vezes eu ficava assim no começo, ficava pensando: como é que é possível? Estão na mesma mesa aqui, eles são ex-noivos, e aí estão na mesma mesa, coisa absurda. Quem já andou assim 3 horas, 6 horas, 6 anos, 1 ano, 3 anos, sei lá, durante uma vida, e depois dessa vida percebeu assim: não era para eu estar nesse lugar, não era para eu chegar nesse ambiente. Situações que nos frustram, porque não é possível alguém andar e perder tempo. Uma coisa que eu não gosto é perder tempo. Quando eu perco tempo, eu fico frustrado. Falo: por que eu fiz isso? Quando eu gasto dinheiro, compro uma coisa errada, eu fico frustrado. Agora a gente só compra as coisas na internet, né? Eu tenho pavor de shopping, eu tenho pavor de entrar em loja, de provar as coisas. Eu nunca gostei de provar. Então eu sempre me lasquei, porque eu vou lá, compro e às vezes não cabe. A semana comprei 2 calças lá, porque eu falei: nossa, está frio demais, vou comprar uma calça para ir treinar, porque eu só treino de short, de bermuda, né? Aí eu vou comprar uma calça para ir para academia. Quando chegou a calça, eu falei lá o tamanho, medi, vem lá o tamanho da medida, né? Aí eu peguei a fita, coloquei a fita na minha perna, coloquei na minha cintura, olhei no quadrante, tamanho M. Quando chegou em casa, pequena, R$30 cada calça, que eu peguei na promoção do chat das promoções, e perdi as 2 calças. Vai ficar para a Miriam, que é a única que cabe, né? A Kézia não vai caber. Aí 70 conto no lixo. Aí você fala: caramba, isso frustra. A gente se frustra, a gente se entristece, a gente fica cansado, chateado. Mas em alguns momentos são desvios de rotas divinas. São portas que Deus fecha, que a gente não entende, mas para colocar a gente na direção certa, porque é natural a gente tomar a decisão errada, é natural a gente se frustrar, a gente fazer escolhas erradas.
Mas não é natural, no meio das escolhas erradas, a gente não perceber que elas são erradas, e encarar a escolha errada como uma derrota para a vida, encarar essa frustração como o fim do caminho. O que Paulo, Silas, Timóteo e depois Lucas perceberam é que as portas que se fecharam não eram a derrota da vida, não eram derrotas daquela situação, mas oportunidades de um novo começo. Às vezes Deus permite a gente tomar decisões erradas, se frustrar, ir para caminhos errados, para que a gente perceba uma direção muito melhor que nós jamais perceberíamos se nós não dessemos de cara no muro. E aí a gente tem que aprender a não se frustrar e não encarar as portas fechadas como derrota, porque nem toda porta que se fechou na sua vida é uma derrota, é o fim da sua história, é o fim da sua caminhada, mas é uma nova oportunidade de Deus, uma oportunidade muito melhor de Deus para você ir numa direção muito melhor do que aquela que você está vivendo hoje. Eu hoje compro carro com muito mais segurança. Hoje eu entro em relacionamentos com muito mais questionamentos. Hoje eu fecho contratos com muito mais atenção. Eu já cheguei a fazer evento que eu paguei no meu bolso dívida de 80 mil reais, porque não li contrato, porque com a minha equipe a gente estava no afã do momento e a gente quis fazer. E aí beleza, a gente aprende. Não é o fim da sua história. Essa porta que se fechou não significa que acabou a história. Pode ser que Deus esteja te dando uma nova oportunidade de ir para um caminho muito melhor. E aí eu aprendo uma lição preciosa, e a primeira lição dessa manhã: nem toda porta fechada é uma derrota. Nem toda porta que se fecha é uma derrota. Fala isso para quem está do seu lado: nem toda porta que se fecha é uma derrota. Talvez você vai começar agora o seu pequeno grupo, e você vai convidar um amigo. Nem toda porta que se fecha é uma derrota. Deixa eu contar uma história de pequeno grupo. Lá em São José, quando a igreja começou a crescer, foi uma ação muito divina. Foi domingo de Páscoa, pela manhã, o culto das 6 da manhã, a primeira pessoa que foi, a gente tinha 5 pessoas, a família da dona Josefa e a família da Anice, e os meninos. Essa era a nossa igreja. Então era Jonatas, Roberta, Joabner, Josefa e Inice, e as crianças, eu e a Kézia. E o pastor Walter e Regina que me ajudavam. Mas membros eram 5. Num domingo de manhã, pela manhã, num culto de 6 da manhã, a primeira pessoa que foi o Douglas e a Michele. Douglas foi no culto pela manhã, 6 da manhã. À noite, no culto da noite, foi o Caio e a Fran. Na terça-feira, na segunda-feira, o auto center do irmão do Douglas foi assaltado. O caminhão parou, levou todos os pneus e rodas que ele tinha. E aí ele me ligou desesperado. O Douglas falou: você pode ir lá orar pelo meu irmão? Foi assim, isso aconteceu. Eu falei: posso. Fui lá, orei pelo irmão. Na terça-feira foi o irmão dele, o Emerson e a Estela. Na sexta-feira era uma vigília, foi o Eliandro. Depois foi a Monique, é o marido da Monique. E no sábado a gente tinha um culto de jovens. Aí foi o Douglas e a Michele, o Emerson e a Estela. E eles levaram um casal, o Anderson, e eu não sei o nome da esposa do Anderson. E no mesmo domingo foi o Jefferson e a Dani, pastor Jefferson e a Dani, no mesmo sábado. Quando eu vi aquele monte de gente, e agora tinha um monte de gente para a minha realidade, nós fomos comer depois do culto, eu fiquei preocupado, falei: e agora, a quem que eu vou dar atenção? Na minha lógica, eu falei: vou dar atenção a quem? Ao Anderson e à esposa, porque quem trouxe foi o Douglas e a Michele, e o Emerson e a Estela. Como eles já estão na igreja, eles começaram a vir, eu vou dar atenção ao Anderson. E falei com o Jefferson, com o Alexandre, que hoje também é pastor, mas que era da igreja do Cajuru. Falei: Alexandre, dá uma atenção para o Jefferson e para a Dani, porque eu não vou conseguir, eu vou dar uma atenção aqui para o Anderson e para a esposa. Dei uma atenção para eles, fiquei o jantar inteiro na mesa conversando com eles.
que aconteceu com o Anderson e com a esposa? Foram naquele culto, nunca mais foram na igreja. Nunca mais. Respondiam meu WhatsApp. Às vezes estavam em aniversário dos amigos, me tratavam bem. Perguntei para o Douglas e a Michelle, o que aconteceu? Eu falei, pastor, não sei. Eles gostam da igreja, eles gostam do Senhor, mas eles não foram na igreja. Eu falei, que coisa, que loucura. O Jefferson e a Dani se tornaram líderes de pequenos grupos, foram os meus líderes de pequenos grupos, foi o meu coordenador, hoje escreve para os pequenos grupos do Brasil inteiro, e eu não dei atenção para ele no primeiro encontro que nós tivemos. Porque a gente às vezes bate em algumas portas para começar um pequeno grupo, convida algumas pessoas, a gente fala assim, eu vou convidar esse amigo vai na igreja, esse amigo vai aceitar o meu convite e vai no GCL, e ele vai ou não? Não. O cara que tinha tudo para ir no GCL, o cara que tinha tudo para ser um líder, o cara que tinha tudo para servir do nosso lado, mas ele vai? Nunca vai. E às vezes aquele que a gente não acredita, o improvável, o aleatório, aquele que a gente fala assim, esse aí não vai dar certo não. O Jefferson todo estranho, ele queria ir para a bola de neve, a Dani gaúcha, raiz, quase que mandava nele, quase que batia nele. Aí é esse casal aleatório que vira o meu melhor ajudante, o cara do meu braço direito, um parceiro da minha vida, um amigo, que em todos os projetos da minha vida o Jefferson está, o cara que eu não dei atenção no primeiro encontro, porque eu falei assim, esse aqui vai dar certo, ele é amigo do pessoal que está chegando, ele tem um potencial muito maior, esse é gente que vai chegar, vai dar certo, e deu errado, porque às vezes a porta se fecha, para que uma outra melhor se abra. Não é derrota, talvez você convide alguém, talvez você entre num projeto, talvez você se lasque em alguma negociação, porque Deus tem algo melhor para você. Não aceite a derrota de portas que se fecharam. Fala isso para alguém que está do seu lado aí, não aceite a derrota de portas que se fecharam. Agora olha o versículo 9. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava, venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Sabe o que eu acho legal? Algumas expressões dos autores, especialmente os evangelistas, né? Eles são muito claros, eles trazem muito o seu coração, né? Nesse mesmo texto ali em Atos 16, um pouquinho depois, nós vamos ver isso com clareza. Tem uma menina que é uma enganadora, e aí Paulo parece demorar para expulsar o demônio dela, e Lucas fala tipo assim, até que enfim ele expulsou o demônio. Já tinha horas que está aquela briga, e ele fala assim, até que enfim, literalmente ele está falando, pô, eu esperava que Paulo resolvesse esse problema com mais velocidade, né? Tem um monte de gente que agora está pensando isso do pastor Samuel, eu esperava que ele resolvesse isso aqui com mais velocidade, que já tivesse tudo pronto, que o dinheiro já tivesse caído do céu, que as coisas já tivessem fechadas, que o lado já tivesse construído, né? Ninguém fez isso em 50 anos, mas agora ele fez, ele vai fazer muito rápido. Eu acho bonito isso aqui dele, porque isso mostra sinceridade. Essa é a beleza da Bíblia. E olha que coisa maravilhosa, ele tem um sonho à noite, ele tem uma visão à noite, ele compartilha, porque o texto está no plural, você percebeu isso? Então decidimos, mas quem teve a visão foi Paulo, não foi Lucas, Silas, nem Timóteo, foi Paulo. Paulo tem a visão e eles decidem de imediato, porque eles confiam naquela visão claramente do apóstolo Paulo. Ele fala assim, vamos logo. É literalmente assim, olha, isso é urgente, porque existem coisas na nossa vida, existem oportunidades que aparecem na nossa vida, que elas precisam de velocidade, que não dá para demorar. Quanta gente perdeu a mulher da vida, porque demorou para tomar uma ação, porque ficou esperando o momento certo. Quanta gente perdeu oportunidade de compras maravilhosas, porque perdeu o timing.
era hora de comprar, era hora de investir. Toda vez que eu vejo o Bitcoin lá subindo e descendo, eu me lembro quando um amigo falou assim: cara, compra esse negócio, era $1. Ele falou: compra esse negócio. Eu falei: não, cara, isso aí vai dar ruim. Compra, ele agora é milionário e eu sou pé rapado. Era $1, irmão. Mas era $1 lá, 10 anos atrás, e eu perdi a oportunidade. Passou, eu perdi o timing. Tem coisa que você tem que fazer na hora. E pensa comigo, o que eu ia perder com $1? Nada, era $1. Era $1. Perdia nada. Mas tem coisas na vida que tem que ter o senso de urgência. Existem clamores que são urgentes. Existem circunstâncias que são urgentes. Tem um filho agora que está afastado dos caminhos do Senhor, que está clamando urgente por um Gessel, por um líder que ligue para ele. Tem uma mãe agora, um pai agora, que está clamando lá na sua casa com urgência, que amanhã não vai resolver, vai resolver agora, que depois de amanhã, não, depois de amanhã eu ligo para esse meu amigo, daqui a 2 semanas eu falo com ele, não, fica tranquilo, eu vou encontrar ele na festa de aniversário da minha prima, e aí passa. Vou te contar uma história. Hoje eu estou contador de histórias, né? Eu era pastor lá nessa igreja de São José. Eu não tinha muitos amigos, um pastor jovem. E aí eu fiz um amigo, pastor Vabo, Kleber Vabo, da igreja Batista. E o pastor Kleber ficou muito amigo do meu pai, ficou muito amigo nosso, porque ele tinha filhos da minha idade, jovens. Eles tinham uma banda de rock bem boa, eles eram muito capazes, são muito capazes até hoje, são ministros de louvor de várias igrejas de Curitiba, muito capazes. E o pastor Kleber me chamou para pregar num culto de jovens. Eu na época não usava minha agenda como eu uso hoje, eu acho que já contei, alguns já sabem, quem sabe ouve de novo, quem não sabe ouve pela primeira vez. Eu não tinha agenda como eu tenho hoje. Eu falei: não, pastor, eu vou pregar. Passaram uns dias, chegou o sábado do culto de jovens. Eu me esqueci completamente. Olhei para a Kézia, ela olhou para mim, eu olhei para ela, olhou para mim. Eu era pobre, muito pobre, mas tinha uma televisão, um colchão na sala, e o friozinho de Curitiba era tudo que eu precisava. Falei: vou desligar o celular, para eu ver um filme com a Kézia. Desliguei o celular e assisti o filme com a Kézia. E o filme, e a pipoca, e todo o resto que você já sabe. Acabou, dormi, acordei, fui para a escola dominical. Não liguei o celular, esqueci completamente. Voltei da escola dominical, almocei, fui para São José, no culto da tarde, era 4 horas o culto da tarde. Cheguei às 3 horas para abrir a igreja, aquela coisa toda. Aí olhei para o celular, nossa, esqueci de ligar o celular, liguei o celular. Quando liguei o celular, tinha 532 mil ligações do pastor Kleber, umas 298 mil do meu pai, que estava lá no Rio Grande do Sul. E eu falei: nossa, estou morto, vou morrer. Quando eu lembrei nessa hora que eu tinha que pregar no sábado no pastor Kleber, 3 da tarde de domingo, liguei para o pastor Kleber e falei: pastor, me perdoa, eu esqueci. Ele falou: meu filho, você está vivo? Estou vivo, bem vivo, e esse é o problema, não garanto amanhã. Liga para o meu pai aí, fala que o senhor falou comigo, que se eu ligar, eu não faço o culto hoje. Ele: não, está tudo bem, você está bem, está tudo certo, o culto passou, os meninos tocaram, você vem aqui na outra semana. Falei: tá bom, pastor, na outra semana eu estou aí então. Isso era domingo. Segunda-feira, 6 da manhã, eu recebo o WhatsApp do meu pai: você está onde? Estou em casa, eu estou voltando para Curitiba, pastor Kleber teve um infarto, preciso que você vá no hospital visitá-lo. Cheguei no hospital, troquei de roupa, cheguei no hospital por volta das 7 da manhã, e já não conseguia entrar, já abracei os meninos, e o mais velho, o mais próximo era o Abraão. Ele falou assim: Samuel, o pai não
não aguentou, ele faleceu. Nunca mais vou cumprir essa agenda. Nunca mais. Todos os meninos são crentes, estão na igreja. A esposa está na igreja, todo mundo feliz. Eu preguei lá depois, mas com o pastor Kleber, eu nunca mais vou cumprir uma agenda. Só no céu, quando chegar no céu. Por quê? Porque existem clamores que eles não podem esperar o amanhã. Existem circunstâncias que não dá para o outro dia. Existem pedidos que você não pode deixar para amanhã ou para depois, que devem ser atendidos na hora, que devem ser respondidos no momento. E tem muita gente aí fora que não está ligando para a gente, convidando a gente para pregar, mas que está no desespero da alma falando assim: por favor, me ajuda. E tudo que ele espera é que você toque a campainha da casa e fale assim: você quer participar de uma reunião ali na minha casa? Você quer ir tomar um café comigo? Você quer que eu ore por você? Porque nem todo mundo é um pastor que vai te ligar convidando. A maioria, na verdade, nunca vai te pedir, mas no âmago, na alma deles, no coração deles, eles estão clamando por uma ajuda. É um vizinho, é um amigo do trabalho, é um colega da faculdade que amanhã, que hoje à noite, que talvez daqui a pouco tente se matar, e que você vai ter uma oportunidade antes, que é Deus falando assim: passa a Macedônia e ajuda. Só que se a gente não estiver atento a esses detalhes, o macedônio passa, a visão passa, e a gente não entra na porta que é a melhor oportunidade da nossa vida, porque a gente pensou demais, porque a gente imaginou demais, porque a gente achou que ia ter uma segunda oportunidade, e nem sempre vai ter uma segunda vez para compartilhar para alguém, nem sempre vai ter uma segunda vez para uma grande oportunidade, nem sempre vai ter uma segunda vez para convidar para um amigo para estar com a gente, nem sempre vai ter uma segunda vez. Talvez não tenha. E olha, sabe o que eu aprendo aqui? E esse é o segundo princípio importante para você guardar no seu coração hoje, é que o clamor, ele é real e urgente. É real, é de verdade, é diário. Do seu lado tem alguém clamando, o coração está pulando, na sua vizinhança, no seu trabalho. É urgente. Talvez não tenha um filho, é um marido, é um amigo, é um parente que talvez não tenha uma segunda oportunidade. É hoje, é agora. Talvez daqui a pouco, né? Não, é agora. É agora. Não procrastine aquilo que é urgente. Não procrastine o almoço com a família. Não procrastine o tempo de qualidade com o seu marido, com a sua esposa. Não procrastine entrar numa porta extraordinária, dar o seu melhor no seu emprego. Não procrastine a sua saúde. Não procrastine o seu cuidado pessoal. Não procrastine o mais importante, a pregação do Evangelho. Porque todo esse anterior que eu falei, ele fica aqui, mas tem algo que vai com você para sempre, que são aqueles que vão conhecer Jesus, que vão ser esses que você vai atender o clamor e que vão servir ao seu lado para sempre no céu. Não procrastine, não deixe para amanhã. Talvez não tenha uma segunda oportunidade, porque o clamor é real, urgente. Fala isso para alguém aí, é urgente. E olha, eu não posso continuar aqui sem te dar a oportunidade de fazer isso, de mandar uma mensagem para alguém, porque antigamente a gente precisava de ir lá na casa da pessoa, mas agora a gente não precisa, a gente tem um celular aqui, e você precisa pegar o seu celular agora em um minutinho e mandar uma mensagem para alguém assim, falando: olha, estou sentindo sua falta, olha, eu estou orando por você, olha, você é importante para mim, eu amo você. Faz isso aí, pega o celular, isso, faz lá, manda aí. Tem alguém que está precisando dessa mensagem agora, tem uma pessoa que talvez não esteja aqui, que você tem que mandar, e não manda só para alguém que não está aqui, não, tem esse não cristão, que eu quero que você mande para um vizinho, para um amigo do trabalho, alguém que você precisa, que você sabe que talvez esteja nessa hora precisando de uma mensagem. E essa é a resposta de Deus para ele. Deus está falando para você assim: passa a Macedônia e ajuda.
Ele está numa visão agora gritando para você. Aí depois você responde. Às vezes Deus me dá alguns insights, alguém que está próximo de mim já viu isso. Às vezes Deus me dá alguns insights, algumas impressões, e eu na hora mando para alguém: olha, fala comigo depois, porque preciso de algo. Ou só mando uma coisa, a pessoa manda uma interrogação, manda uma frase, ela é perdida. O que é isso? Depois eu explico, porque na hora eu não posso responder, na hora talvez eu não tenha tempo suficiente para explicar, mas o que é importante é que ela saiba que tem algo urgente para fazer. Ela recebeu a mensagem, agora o próximo passo a gente vai seguir, a gente segue a partir daí. Veja a continuação do texto, versículo 13: no sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Eu fiz questão de sublinhar ali a palavra começamos a conversar, e Paulo estava dizendo, porque a NVT, que é a versão que eu estou lendo aqui mais usualmente, ela fez questão de já interpretar o texto para a gente. Mas se você tiver uma versão mais antiga, a impressão que dá é que Paulo estava pregando aqui na beira do lago, e que depois ele pregou para Lídia, mas nada disso. A palavra grega, tanto ali traduzida como conversar, como aqui traduzida como dizer, ela estava falando de uma conversa individual e íntima. Ou seja, Paulo, naquele ambiente público, o maior pregador da história, literalmente sentou à mesa, ou no chão, no caso ali no chão, para conversar pessoalmente com mulheres. E eu preciso te lembrar que nós estamos falando de um cara que vem de uma cultura judaica, em que as mulheres estão no pior nível. Era vergonhoso para Paulo conversar na cultura judaica com uma mulher, ainda mais ter conversas íntimas. Ele é um cara solteiro, na teoria, sozinho, melhor assim, conversando com mulheres na beira de um rio. O que mulheres fazem na margem do rio, gente? Você já viu o filme? Tem lavadora de roupa em casa? Não, elas estão ali lavando roupas, estão ali pegando água para levar para casa, então estão em tarefas domésticas. E Paulo vai ao encontro dessas mulheres em tarefas domésticas e começa a conversar individualmente com elas, conversas íntimas, porque a gente às vezes está esperando a oportunidade ela ser brilhante, ela ter luzes, ela ter purpurina e um neon com uma seta dizendo aqui, 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 aqui. Não é isso? Fala assim: se Deus me mostrar e falar comigo, eu vou. Mas se Deus falar com você, eu já falei, se Deus falar comigo, eu compro a Arena Corinthians, irmão. Comprar as coisas sem Deus falar é fé. Aí está o fato, aí está o legal, aí está a vida cristã. Agora, se Deus falar assim: Samuel, compre a Arena Corinthians, irmão, eu vou lá no outro dia, eu faço um cheque no meu nome, nem no nome da igreja, que eu sei, ele falou, ele vai dar um jeito. A gente às vezes fica esperando, não, mas se Deus, se molhar o paninho, se o paninho secar, se virar de cabeça para baixo, se eu acordar de manhã e a minha mulher me disser bom dia, e der 2 beijinhos, e depois acariciar meu cabelo, aí eu vou comprar, aí eu vou entrar nesse negócio. Não, não é assim não.
A gente está esperando um palco enorme, uma grande oportunidade, se o pastor der o microfone na mão. Não. Se a pessoa me perguntar, me fale sobre o culto de domingo, não vai acontecer. Ninguém vai chegar do trabalho sabendo que você é crente e falar assim: aí, como é que é a vida de crente? Me fale sobre Jesus. Alguém já viveu isso? Talvez a gente tenha vivido isso uma vez e só. Nunca ninguém fala assim: pregue para mim. Ou vamos lá, pessoal, eu estou preparando vamos preparar um ambiente para o Zé vir aqui dar uma palestra para a gente sobre a igreja e pregar o evangelho aqui no nosso trabalho. Aí vem o chefe, convida todo mundo, separa a sala de reunião, faz um café e fala assim: agora por favor pregue para os seus colegas. Não é assim. Não vai acontecer assim. Nunca vai acontecer assim. As grandes oportunidades, elas não têm um neon. Se tivesse um neon, todo mundo entraria e pegaria ela. Se tivesse uma placa dizendo: isso aqui é um negócio da sua vida, por que só você entraria nesse negócio? Se desse dinheiro para todo mundo entraria por essa, e quem pagaria? Porque é uma lógica simples: o dinheiro para entrar no bolso de outro tem que sair do bolso de um. O único grupo de pessoas que acredita que isso não é possível é os que estão no governo, e você sabe que o dinheiro sai do seu bolso e vai para o bolso deles, porque não existe. Para alguém pagar, alguém tem que tirar. Para alguém ter dinheiro, alguém tem que perder dinheiro. É a lógica simples. A oportunidade aparece para alguns, e ela não é um nenhum. Na maioria das vezes ela aparece numa conversa simples, ela aparece numa mesa despretensiosa, ela aparece num ambiente em que as pessoas estão conversando fiado. É num almoço que você está lá comendo aquela feijoada e você compartilha do amor de Deus naturalmente. Nossa, que feijoada maravilhosa! Nossa, que ambiente agradável! Essa semana eu estava falando com a minha esposa como esse restaurante tem uma feijoada maravilhosa. Acho que uma feijoada dessa só no céu. Pastor Marcos Fesch, Marcos Fesch, que é pastor em Assis, ele é incrível, né? Ele trabalhou comigo quando foi para Curitiba, e ele tinha umas loucuras. Ele é louco, absurdo na evangelização. Aí a gente às vezes ele uma vez falou comigo assim: ele andava com um bolso cheio de moeda. Ele anda com um bolso cheio de moeda. Ele todo mês, ele pega lá R$50 e ele troca em moedas de R$1, em moedas aleatórias, moedas de R$1, nota baixa, e põe no bolso. Então no começo do mês o bolso dele está cheio assim de moeda. Aí uma vez eu perguntei: ô Marcos, por que você tem um monte de moeda? Aí ele falou assim: você já vai ver. Aí nós estamos andando na rua, daqui a pouco alguém: tem um trocado? Aí ele: tenho. Mas antes de eu te dar esse trocado, deixa eu dizer algo para você: Jesus te ama. Pronto, já era. Ele está andando na rua, aí ele olha para alguém assim, ele fala assim: que horas são? Aí o cara olha, ele está de relógio. Mas você: não, que horas são? Ah, são 11h10. Essa é a hora de você aceitar Jesus. Tipo assim, ele é louco, mas é isso. A gente às vezes fica esperando que tem um microfone, que tem um palco, que tem alguém levantando uma voz e fale assim: agora pregue, abra um pequeno grupo, e você agora será um grande pregador, abra a sua casa. Não, é numa conversa simples, é no corredor, é naqueles 10 segundos dentro do elevador, é em alguns momentos no trabalho, é quando a pessoa senta, é quando você está ali naquele cafezinho, que você está no celular em vez de estar esperando a pessoa conversar. O celular destruiu as nossas oportunidades, que agora a gente mete um fone de ouvido na academia, né, e não fala com ninguém. Eu tirei o fone, eu era esse. Eu percebi que eu estava perdendo a oportunidade com as pessoas da academia, porque eu estava de fone de ouvido. Que eu via eles todos conversando e eu não estava conversando. Eu falei: por que ninguém conversa comigo? Eu falei: é óbvio, eu estou aqui com esse fone de ouvido, eu não estou ouvindo nada. Ninguém nunca me chamou para uma conversa. Um dia desse eu estava conversando, eu estava sem fone de ouvido, eu entrei aleatoriamente na conversa. Estava falando de futebol, eu falei: não, é isso aí, não sei o quê. Falaram de outro negócio, daqui a pouco falaram de festa, eu entro aleatoriamente. Eu estou lá. Você não quer com que os outros ouçam a sua conversa, você não conversa na academia, amigão.
Você está ali na teoria para todo mundo conversar. No começo alguém achou estranho, hoje todo mundo me cumprimenta. E aí, Samuel? E aí, Samuel? E aí, Samuel? E aí, Samuel? Alguns sabem que eu sou pastor, aí fala: e aí, pastor? Tem um respeito, nem é crente, né? Aí fala: e aí, pastor? Aí o outro: você é pastor? É, sou pastor. Qual a igreja? Ah, da igreja metodista lá em Itaquera e tal, não sei o que. Aí pronto, está criada a oportunidade. Mas a gente às vezes está esperando um palco, enquanto Deus quer usar uma mesa. A gente está esperando um microfone, enquanto Deus quer usar uma conversa no cafezinho. Não subestime o poder das conversas simples. Não subestime o poder do elevador, pode passar aí. Não subestime o poder da carona, do Uber. Não subestime, pode passar o slide. Não subestime o poder do almoço, daquele café da empresa. Não subestime as pequenas oportunidades que Deus está dando para você todos os dias. Que não tem um neon maravilhoso, mas que talvez seja a oportunidade da sua vida. Porque eu nem estou entrando ainda no detalhe, eu vou entrar daqui a pouquinho. Mas essa não foi uma conversa simples. Ela começa com uma conversa simples, mas se torna algo extraordinário. As minhas maiores decisões, melhores decisões, estratégias, eu aprendi em conversas simples. Eu tinha muita dificuldade no começo, lá no ministério, em São José, em ter um ministério de jovens fortes, que eu era muito jovem. Todo mundo ia no domingo para a igreja. Chegava no domingo, o culto de domingo era um culto de jovem. Eu era jovem, bem mais jovem do que sou hoje, cara de jovem, jeito de jovem, roupa de jovem. Então ninguém ia nos ministérios de jovens, só ia no domingo comigo. E um dia, aleatoriamente, num almoço, num café da manhã que eu, o Fernando e o Ocas tomávamos de tempos em tempos, eu compartilhei de um desafio. O Fernando compartilhou, o Oca compartilhou. Daqui a pouco o Oca falou assim: olha, você sabe que quando vocês falavam, eu me lembrei de como Deus fez esse movimento aqui na nossa igreja com os jovens. Aí eu: conte-me mais. Aí ele falou: o pastor Márcio era muito jovem. O Márcio e o Oca têm a mesma idade. E ninguém queria vir nos jovens, porque por que ele ia nos jovens se o Márcio no domingo era jovem? Aí eu falei: eu preciso ser mais louco que o Márcio. E aí eu comecei a ser mais louco que o Márcio. Se a gente tinha luz apagada e luz no domingo, no sábado a gente desligava todas as luzes. Se ele tinha eu fui num evento de homens que eles montaram um octógono uma vez dentro da igreja. Se ele montava o octógono como parte da decoração, eu fazia a luta completa dentro da igreja. Eu sempre dava um passo além. Eu falei: faz sentido. Faz sentido. Se eles fazem isso, se as pessoas vão, porque domingo qual que é a diferença? Você vai no sábado, tem lá, só que ele vai ouvir o Tiago em vez do Samuel. Por que ele vai ouvir o Tiago se ele tem um Samuel? Com todo respeito, o Tiago está aprendendo, o pastor é o Samuel, não vai. Ele tem que fazer alguma coisa diferente. Irmão, daquele momento em diante tudo mudou. Quando a gente chega aqui e a gente faz o Liga da maneira que a gente faz, já foi porque eu já tinha mudado lá atrás. Eu já tinha capturado aquela ideia lá atrás. E todo mundo sabe da importância do ministério com jovens hoje na nossa casa. De quanto nós colhemos desse tempo com a juventude aqui. Isso porque alguém numa mesa, numa conversa fiada, deu a chave que mudou a minha história. Não subestime as conversas fiadas, porque talvez você vai dar a chave que muda a história do amigo que está lá no seu trabalho, na sua família, na sua casa. Tem um vizinho esperando uma conversa, um cafezinho, 1 quilo de açúcar para ter uma chave que vai mudar a história dele. Fala para quem está do seu lado isso aí: não subestime. E olha o versículo 15. Foi batizada junto com a sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Lídia, ela ouviu aquela conversa. Por causa da conversa,
fiada, por causa de uma conversa íntima, particular, não uma pregação. Ela foi batizada, e não só ela, mas a sua família. E não só foi batizada, como ela falou assim: venham para a minha casa, Gessel, né? Vamos abrir um pequeno grupo aqui. E aí ela abre a sua casa. Mas o que a gente não tem noção, e que a gente às vezes perde de noção por causa da história, é o tamanho do impacto dessa casa. Porque não foi só uma casa. Um sim à hospitalidade, a abertura da sua vida e da sua casa de Lídia, salvou toda a sua descendência, toda a sua história, toda a sua família. Ah, meu filho não vem para a igreja, leva a igreja para sua casa, e ele vai. Ué, ele não quer vir, coloca ela lá dentro da sua casa. Meu marido não quer vir para a igreja, leva para sua casa a igreja. Meu avô é pai de 5 pastores, avô de 15 pastores, e se converteu nos últimos anos da vida. Mas sabe quem é na igreja de Petrópolis que recebia os pregadores que iam pregar lá na igreja, mesmo sem ser crente? O meu avô. Minha avó se ofereceu para receber todos os pregadores, e meu avô nem era crente. Aí os pregadores iam para casa da minha avó, meu avô gostava de uma conversa fiada, ficava na sala conversando com eles. Passaram anos, e uma hora esse homem se converte. E mais importante que a conversão do meu avô, que ele é um só, é o impacto que aquela porta que ela abriu para receber pregadores trouxe na nação. Você tem um pastor multiplanetário que prega no planeta inteiro. Você tem um bispo de uma denominação. Você tem outros tantos jovens aí que são pastores, um que é líder de missões mundiais da nossa igreja, porque uma mulher abriu a porta da casa para receber pastores. Alguém disse assim: vai entrar na minha casa. E eu sei lá o que ela falou para o meu avô, que não era crente, era espírita, kardecista, de uma família portuguesa. Eu não sei qual foi a estratégia. O certo é, eles, toda vez que um pastor ia para Petrópolis pregar, eles ficavam lá na rua Floresta, na casa da dona Glória, da irmã Glória, diaconisa Glória, com a família da Glória, que era uma família pobre, que era uma família simples, que talvez não tinham nada para oferecer. Meu tio conta essa história, né, do pudim da geladeira, que tinha um pudim. A minha avó falou para todo mundo, os filhos, assim: ó, ninguém quer comer pudim. Por que, mamãe? Porque só tem um pedaço e é do pastor. Então quando a mamãe perguntar: querem pudim? Vocês vão responder o quê? Não queremos. Todo mundo queria, mas eles tinham que dizer não, porque aquele pedaço era do pregador. E era assim. Não é que eles eram ricos. Aí Silmar, quer pudim? Não, mamãe. Sildemar, quer pudim? Não, mamãe. Sidney, quer pudim? Não, mamãe. Silvio, quer pudim? Não, mamãe. Solimar, quer pudim? Não, mamãe. Simvaldo, quer pudim? Não, mamãe. Aí os agregados: Conceição, quer pudim? Não, não, dona Glória. Marciolando, quer pudim? Não, tia. Pastor, quer pudim? Quero. Só tinha um pedaço. Mas nem eles, aqueles pastores, muitos que ninguém nunca vai ouvir falar do nome deles, tem um impacto que, com todo cuidado, é óbvio, essa família tem hoje. Quantas pessoas já foram salvas e batizadas através dos netos, dos filhos da dona Glória e do seu Silvio? Quantas famílias foram transformadas? Quantas pessoas? Ninguém tinha noção de que, nem ela tinha noção, talvez, de que quando ela abrisse a porta da casa dela, ela não estaria apenas abrindo, mas plantando uma semente que os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos e todas as outras gerações iam colher. Porque um dia uma Lídia abriu a porta da sua casa, e não apenas abriu a porta da sua casa, ela plantou uma semente extraordinária.
Porque Lídia, irmãos, não abriu a sua casa, ela abriu a cidade de Filipos, ela abriu a Europa, ela abriu a América que nós estamos aqui, porque o evangelho chega na América pela Europa. O que aquela mulher fez com que você tivesse sentado nessa cadeira aqui hoje. Você só está sentado nessa cadeira ouvindo o evangelho, porque um dia numa conversa fiada, Lídia falou assim: eu quero. E a família de Lídia falou: eu também quero, nós também queremos. E ela não parou nisso, ela falou assim: entrem na minha casa. E agora você está aqui sentado 2000 anos depois, porque uma mulher lavadora de roupa, simples, pobre e negada pela humanidade, estava lá e aceitou receber na sua casa homens de Deus. O evangelho chega até nós porque uma mulher disse: venha para minha casa. Então, meu irmão, talvez hoje uma decisão simples e pequena de dizer assim: vem para minha casa, vou me tornar um líder de pequeno grupo, vou ser um hospitaleiro, vou abrir, vou entrar nessa porta, vou fazer esse negócio, transforme não apenas a tua história, mas de pessoas que você nunca ouviu falar, mas que falarão de você. Aleluia! Porque pequenas decisões trazem grandes impactos. Grandes impactos. Grandes impactos. É um dia que você toma uma decisão. É um dia que você abre a porta. É um dia que você prega o evangelho. E talvez aquela pessoa que você compartilhe se torne o próximo evangelista do mundo. Quem pregou para o Billy Graham? Para o Reinhard Bonk? Quem são as pessoas que abriram a porta da casa para que os grandes homens da história alcançassem? Talvez a gente nunca ouça o nome dessas pessoas, mas o impacto e o legado está aí alcançando milhares e milhares de gerações. É por isso que Jesus fala que quando chegar no céu vai ter surpresa, porque a gente olha o palco, Jesus não olha o palco. Jesus não olha o resultado, Jesus olha o coração e os resultados que vão correndo em todas as gerações. A gente olha esse pequeno período de tempo aqui, enquanto Jesus olha toda a história. Ele está vendo quantas sementes de Lídia têm sido colhidas ao longo de toda a história. Talvez Lídia esteja mais próximo de Jesus do que gente que a gente ouve a história ao longo de toda a história, ouve o nome ao longo de toda a história. Talvez a gente chegue lá e se surpreenda com Lídia na mesa mais próxima. E não vai ser assim, né? Tá só usando uma figura de linguagem. Numa proximidade, numa distância tão pequena. E às vezes olhe um apóstolo, um grande líder histórico da igreja mais distante. Porque alguém um dia com muita coragem falou assim: entra na minha casa. Vem, faz aqui. Hospedem-se na minha casa. E ela insistiu. Isso aqui é maravilhoso, né? Porque ela falou assim: não, vocês não estão entendendo, vocês vão ficar na minha casa. Não, vocês vão ficar na minha casa, não importa onde vocês estavam. Agora, a partir de agora, é na minha casa. E alguém aqui hoje precisa tomar essa decisão de abrir a sua casa, de liderar um grupo, de receber alguém, de ser o começo da transformação de uma geração. Sabe o que é maravilhoso? É que a história de Lídia, e Lídia é uma mulher tão comum. A gente aprendeu a hierarquizar as pessoas na igreja evangélica por ordem de importância de acordo com seus títulos. Aqui nós temos lutado contra isso desde que eu cheguei, né? Se você sabe, já participou de um treinamento de servos, se você vê a maneira que nós lidamos com tudo, é porque aqui nós não valorizamos o que vem antes do seu nome, o seu título. Tem um monte de gente que se frustra na igreja porque chega: eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou pai apostólico, já veio até gente com carta de recomendação do seu título, e tudo isso é tão irrelevante e pequeno. As maiores histórias foram construídas por pessoas que nem tinham título, algumas desconhecidas, que não têm o seu nome citado e escrito em livros,
mas que tomaram uma pequena decisão que gerou um impacto extraordinário. Olha Raabe. Qual é o título de Raabe? Prostituta. E qual é o impacto de Raabe? Tantos e tantos. A primeira a chegar no túmulo, prostituta. Maria, a Madalena, tantos e tantos nomes, que não tinham títulos, mas que tomaram uma pequena decisão, e que impactaram gerações. E olha, Deus ainda hoje está procurando pessoas que abram portas para um impacto extraordinário. E a pergunta que eu te faço hoje é que, diante do clamor das pessoas que estão na sua volta, qual é a resposta que você vai dar? Diante da oração e dos macedônios que estão gritando, ajuda-nos, qual é a resposta que você vai dar? Diante dos vizinhos que estão ali do seu lado, mas a minha casa não está pronta. Deixa eu dizer, sua casa nunca vai estar pronta. Tem gente que está há 6 anos e meio, eu estou aqui, nunca me convidou para a casa dele para tomar um café, porque ele fala assim, não está pronto, e nunca vai estar. Se você é casado com uma mulher, nunca vai estar. Porque as mulheres sempre vão ter uma janelinha, uma pinturinha, um quadrinho, uma cortininha para arrumar. Isso faz dela mulheres, irmãos. Maravilhoso. Faz parte. Nunca vai estar, nunca vai ter tempo. Mas para a gente ir no show, para a gente ir no médico, para a gente ir para o trabalho, para a gente ir de férias, para a gente assistir o jogo, a gente arruma um tempo. Nunca vai ter. E o clamor continua ecoando. Ajuda-nos, ajuda-nos. Você vai ser o vizinho que vai salvar seu condomínio, ou o vizinho que ninguém vai saber que você é crente? Você vai ser o cara do trabalho que vai ajudar na transformação das vidas daquela comunidade, daquela empresa, ou daquele que é o anônimo, que ninguém nunca vai saber que você é crente? Você vai ser o da família, que não é convidado para as festas, ou que é convidado, ninguém sabe de nada, e que vai ver os parentes morrendo sem Jesus? Ou vai ser aquele que vai se posicionar e falar assim, eu vou ser aquele que vai mudar a história da minha família? Não importa se você é branco, preto, alto, baixo, rico ou pobre, importa que você diga hoje sim. E imediatamente, não é para amanhã, não é para depois de amanhã. É imediatamente você toma uma decisão, passe a Macedônia e ajude-os. Não ajude-nos porque eu já estou crente, mas ajude-os.